And I want to share with you 5 principles or rules or assumptions that this conference, this seminar is based on. E eu quero partilhar com vocês 5 pressuposições nas quais se baseia esse seminário. The first principle is that there is no correlation between the size and the strength of a church. O primeiro princípio é que não há relação entre o tamanho e a força de uma igreja. A church can be big and strong, or it can be big and flabby or weak. A igreja pode ser grande e forte, mas ela pode ser grande e flácida, sem força. Or a church can be small and strong, or it can be small and weak. Ou ela pode ser pequena e forte, ou pequena e fraca. My goal is not that your church will be a big church, but that it will be a strong, healthy church. O meu objetivo aqui não é que a sua igreja se torne grande, e sim que ela se torne uma igreja forte, sadia. Now, 21 years ago, I started Saddleback Church with one person, my wife. Há 21 anos, eu comecei a igreja de Saddleback com uma pessoa, a minha esposa. So when I started my church, we only had 2 members. Então nós começamos a igreja com 2 membros. So no one here has had a smaller church than me. Então ninguém aqui já começou uma igreja menor que a minha. I preached my first sermon to my wife, and she didn't like it. Eu preguei meu primeiro sermão para minha esposa e ela não gostou dele. I was very discouraged, but I did not give up. Eu fiquei muito desanimado, mas não desisti não. And over the next 21 years, I learned how to preach better. E no passar desses 21 anos eu acabei aprendendo a pregar um pouquinho melhor. Today, Saddleback Church is the second largest church in America. Hoje a igreja de Saddleback é a segunda maior igreja dos Estados Unidos. We have about 15,000 people attend every weekend. Temos cerca de 15 mil pessoas frequentando a igreja nos finais de semana. And I preach 5 services. E eu prego em 5 cultos diferentes. The 20th birthday of our church was on Easter Sunday this last year. O 20º aniversário da nossa igreja foi na Páscoa deste ano. And we had 36,000 people for our 20th birthday. No ano passado. E nós tivemos uma frequência de 36 mil pessoas naquele dia. So we have seen a lot of growth in our church. Então nós vimos muito crescimento presente à nossa igreja. But I'm not here to talk to you about growth. I'm here to talk to you about church health. Mas eu não estou aqui para falar sobre crescimento, eu estou aqui para falar sobre vitalidade e saúde da igreja. It is more important that your church be healthy than it be big. É muito mais importante que sua igreja seja saudável do que ela seja grande. And if your church is healthy, it will automatically grow. E se a sua igreja for saudável, tiver vitalidade, ela automaticamente crescerá. In the last 7 years, our church has baptized 7,814 new believers. Nos últimos 7 anos, a nossa igreja batizou 7.814 pessoas. So this is a church that has been built not by attracting other Christians, but by reaching non-believers. Então é uma igreja que cresce não através do atrair de outros crentes, mas sim de ganhar pessoas para Cristo. I live in the Los Angeles, California area. Eu moro na região da Grande Los Angeles, Califórnia. And like many of the cities of Brazil, we have millions and millions of non-Christians. E como várias cidades brasileiras, nós temos ali milhões e milhões de pessoas não crentes. So I believe that we have much in common with many of you. Então creio que temos muito em comum com vários de vocês. The second principle, O segundo princípio: there is more than one way to grow a church. há mais de uma maneira de fazer uma igreja crescer. So we never criticize what God is blessing. Portanto, nós nunca criticamos o que Deus está abençoando. It takes all kinds of churches to reach all kinds of people. Requer-se todo tipo de igreja para atingir-se todo tipo de pessoa. Anytime you hear a person say, here is the one way to grow a church, you know they are wrong. Se você ouvir uma pessoa dizer, aqui está a fórmula para fazer a sua igreja crescer, a única fórmula, você pode ter certeza que essa pessoa está errada. There is no one way to grow a church. There are many ways to grow a church. Não existe uma fórmula para fazer uma igreja crescer. Existem várias maneiras de se fazer uma igreja crescer. And every church must be unique. E toda igreja tem que ser singular. Every church has its own thumbprint. Toda igreja tem a sua impressão digital. God does not mean for your church to be like other churches. It wants to be unique and original. Deus não quer que a sua igreja seja uma cópia da outra. Ela quer que sua igreja seja original. We will all have the same purposes,
but we will all minister in different styles. Todos teremos os mesmos propósitos, mas ministraremos com estilos diferentes. In this great city of Rio, we need thousands of different kinds of churches to reach thousands of different kinds of people. Nesta grande cidade do Rio de Janeiro, nós precisamos de milhares de igrejas diferentes para atingirmos os milhões de pessoas diferentes. And instead of criticizing churches that are different from us, we should rejoice in the diversity. E em vez de nós criticarmos igrejas que são diferentes da nossa, devemos nos regozijar justamente na diversificação. I don't care what denomination you are. If you love Jesus, we're on the same team. Não me importa qual a sua denominação. Se você ama Jesus, nós estamos na mesma equipe, no mesmo time. Here's another principle. If a principle is biblical, it will work anywhere. Outro princípio, se o princípio é bíblico, ele vai funcionar onde quer que seja. I did not come here to talk to you about American methods, Eu não vim aqui falar sobre métodos norte-americanos, because American methods only work in America, porque os métodos norte-americanos funcionam na América do Norte. and Brazilian methods only work in E Brazil. os métodos brasileiros funcionam só no Brasil. But if a principle is in the Bible, it will work anywhere. Mas se um princípio está na Bíblia, ele funcionará em qualquer parte. A biblical principle is transcultural. It crosses all cultures. O princípio bíblico é transcultural, ele transpõe barreiras culturais. Last summer, I was invited by Dr. Billy Graham to speak in Amsterdam. Em meados do ano passado, eu fui convidado pelo Dr. Billy Graham para falar em Amsterdã. And we taught a seminar for purpose-driven churches from around the world. E nós ministramos um seminário para igrejas dirigidas, norteadas por propósito, para todas as pessoas que estavam ali do mundo inteiro. And we heard wonderful stories how God is building churches built on purpose in over 100 different countries. E nós ouvimos muitos testemunhos grandiosos de como Deus tem edificado igrejas que são norteadas por propósito. I did not invent the purposes of the church. Jesus Christ did. Eu não inventei os propósitos da igreja, foi Jesus Cristo que os bolou. But every new generation must rediscover those purposes for its Mas church. cada nova geração precisa redescobrir esses propósitos para a igreja. Now, we must never confuse the message with the methods. Jamais devemos confundir a mensagem com os métodos. The message is the gospel that we find in the Bible. A mensagem é o evangelho que encontramos na Bíblia. And in 2,000 years, it has never changed. E em 2000 anos ele jamais mudou. And we cannot change the message at all, E nós não podemos de forma alguma mudar a mensagem. because it is the faith that is delivered once and for all by Jesus. Porque foi a fé que foi entregue de uma vez para sempre por Jesus a nós. So we must never change the message. Então jamais podemos mudar a mensagem. But the methods have to change with every new generation. Mas os métodos têm que mudar com cada nova geração que chega. 52% of Brazil is under the age of 35. 52% da população brasileira tem menos do que 35 anos. And we must start thousands of new churches to reach this new generation. E nós temos que começar milhares de igrejas dirigidas a atingir essa geração nova. They will use the same old purposes, unchanging purposes, but they will use new methods and styles. Que se valerão dos mesmos velhos princípios, mas se utilizarão de métodos e estilos novos. Now let's turn to page 4. Vire a sua apostila para a página 4 agora. Too often we ask the wrong question about our churches. É muito comum nós fazermos as perguntas erradas acerca das igrejas. The wrong question is, what will make my church grow? Ou a pergunta mais tipicamente errada é: o que fará a minha igreja crescer? That is the wrong question. Essa é a pergunta errada. This is the right question. A pergunta certa é a seguinte: What is keeping my church from growing? o que está impedindo minha igreja de crescer? What are the barriers that prevent my church from growing? Quais são as barreiras, os obstáculos que impedem que minha igreja cresça? All living things grow. Todas as coisas vivas crescem. All plants grow. Todas as plantas crescem. All animals grow. Todos os animais crescem. If a human being is healthy, it is growing. Se um ser humano tem saúde e vitalidade, ele está em pleno crescimento. Anything that has life, if it is healthy, grows automatically. Qualquer coisa que tem vida, se for saudável, vai crescer automaticamente. Now, the church is a living body. A igreja é um corpo vivo.
It is the body of Christ. É o corpo de Cristo. It is not an organization. Não é uma organização, It is not a club. não é um clube, It is a living organism. é um organismo vivo. And so it is natural for a church to grow. Então, a coisa mais natural é que a igreja cresça. If a church does not grow, something is wrong with it, Se uma igreja não cresce, há algo de errado com ela, because all living things grow. porque todas as coisas vivas crescem. I have 3 children. Tenho 3 filhos. I do not have to command my children to grow. Eu não preciso dar ordens para que meus filhos cresçam. I don't have to force them to grow. Eu não tenho que forçá-los a crescer. I don't say I demand that you grow. Eu não tenho que dizer para eles, eu ordeno que vocês cresçam. My job is to just make sure they are healthy. Meu trabalho é me certificar de que eles estão saudáveis. And if my children are healthy, they will automatically grow. Se meus filhos estão saudáveis, com saúde, eles automaticamente crescerão. So instead of focusing on church growth, we should focus on church health. Então, em vez de focarmos a nossa atenção no crescimento da igreja, deveríamos concentrar a nossa atenção na saúde e vitalidade da igreja. If your church is healthy, it will automatically grow. Se a sua igreja é saudável, ela automaticamente crescerá. And I believe that the issue of the 21st century will be building healthy churches. E eu creio que a questão central do século 21 será a edificação de igrejas saudáveis. So then the question becomes, what produces health? Então aí a pergunta se torna, o que gera a saúde, a vitalidade? The key to a healthy church is balance. Então a chave para uma igreja saudável é o equilíbrio. We will talk about this word a lot today and tomorrow. Nós vamos falar muito dessa palavra hoje e amanhã. Only a balanced church can grow the way God wants it to grow. Só uma igreja equilibrada pode crescer como Deus quer que ela cresça. When your body is in balance, we call that health. Quando o seu corpo está em pleno equilíbrio, nós chamamos isso de saúde. Your body is made up of 9 different systems. O seu corpo é composto de 9 sistemas diferentes. You have a breathing system, a respiratory system. Você tem um sistema respiratório, por exemplo. You have a blood or a circulatory Você system. tem um sistema circulatório. You have a bone or skeleton system. Você tem um sistema, um esqueleto de ossos. Your body has a digestive system that digests the food. Seu corpo tem um sistema digestivo para digerir a comida. And your body has a central nervous system. E ele também tem um sistema nervoso central. When the 9 systems of your body are in balance, Quando os 9 sistemas do seu corpo estão em pleno equilíbrio, that is called health. isso é chamado de saúde. And when any of those systems get out of balance, then you have a sickness or illness. E quando qualquer um desses sistemas sai do equilíbrio, você tem uma doença. This same is true of the body of Christ. Mesmo é verdadeiro quanto ao corpo de Cristo. There are 5 systems in the body of Christ. Há 5 sistemas no corpo de Cristo. There's a worship system. Há um sistema de adoração. There's an evangelism system. Há um sistema de evangelismo. There is a discipleship system. Há um sistema de discipulado. There is a fellowship system. Há um sistema de comunhão. And there is a ministry system. E há um sistema de ministério. And we're going to talk about how to give equal balance to all 5 of those purposes. E nós vamos falar sobre como nós darmos o equilíbrio adequado para todos esses 5 sistemas. There is a problem with many church growth seminars today. Existe um problema sério com todos os seminários que se propõem a falar em crescimento de igreja hoje. Many seminars only focus on one part of the body of Christ. Muitos desses seminários só se concentram numa parte do corpo de Cristo. And what they say is true, but it only gives a partial picture. E o que eles dizem é verdade, só que só apresentam um quadro parcial. For instance, in America, I might go to a conference, they will say, evangelism is the key to growth. Eu posso frequentar um seminário, um curso nos Estados Unidos, onde eles digam, o evangelismo é a chave para o crescimento de igreja. And so I go back to my church and I emphasize evangelism. Então eu volto para a minha igreja e eu meto as caras no evangelismo, é evangelismo em tudo. Then I go to another seminar and it says, no, worship is the key to church growth. Mas aí eu vou para um outro seminário e lá eles me ensinam que a adoração é vital para o crescimento. And then I go back home and I emphasize building worship services that bring glory to God. Então aí eu volto para a minha igreja e eu me concentro em preparar cultos de adoração a Deus.
Then I go to another seminar and they say, no, small groups are the key to growth. Aí eu vou para um outro seminário em que eles dizem que os grupos pequenos são chave para o crescimento da igreja. And then I go to another seminar and they say, no, involving your members in ministry is the key to growth. E aí eu vou para um outro seminário que diz, não, a chave para o crescimento da sua igreja é envolver os membros da sua igreja em ministério. And then I go to another seminar and they say, no, fellowship is the key to growth. We must teach our people to love each other. Aí eu vou para um outro seminário que eles dizem, não, a chave do crescimento é a comunhão. Nós precisamos ensinar o nosso povo a amar um ao outro. This can all be very confusing. Isso pode se tornar muito confuso. In my mind, I ask, which one of these is right? Na minha mente eu estou me perguntando quem está com a razão. And the truth is, they are all right. E a verdade é que todos estão com a razão. But they are only giving a small picture of the whole body of Christ. Mas a verdade é que eles estão dando apenas uma pequena visão do corpo todo de Cristo. The church is not built on one purpose, it's built on 5 purposes. A igreja não é edificada sobre um propósito, é edificada sobre 5 propósitos. And in this seminar, we will talk about how to balance all 5 purposes. E nesse seminário nós falaremos sobre como equilibrar esses 5 propósitos. In America, if you were to look up the word drive in a dictionary, it has this definition. Nos Estados Unidos, se você procurasse no dicionário a palavra dirigir, você teria essa definição que está aqui. It means to guide or to control or to direct. Guiar, controlar e direcionar. We drive a car down the street. Nós dirigimos um automóvel pelas ruas. And when you drive a car, you are guiding or controlling or directing it. Se você está dirigindo um carro, você está guiando, controlando, direcionando o carro. Every church is controlled or driven by some purpose. Qualquer igreja é guiada, é norteada por algum princípio. In many churches, the controlling factor is tradition. Em muitas igrejas, o fator norteador é a tradição. And the way you know a church is driven by tradition is they say, we've always done it that way. E você conhece uma igreja que é norteada por tradição, porque a frase comum ali é, nós sempre fizemos assim. And so we do the same thing over and over and over. Então nós repetimos a coisa ano após ano. Maybe it worked for us in the past, but it no longer works, but we keep doing it. Quem sabe a coisa funcionou no passado, hoje já não funciona mais, mas nós insistimos em continuando a fazer aquela mesma coisa. And many churches are not controlled by purpose, they're controlled by tradition. Então muitas igrejas não são norteadas, dirigidas por propósito, mas sim por tradição. Some churches are controlled by very strong personalities. Algumas igrejas são norteadas, são dirigidas por personalidades fortes. And in a personality-controlled church, usually one leader decides the direction of the church. E numa igreja norteada por personalidade, geralmente é um líder que dá as cartas, que mostra o rumo. If the pastor has been there a long time, often the pastor is the controlling personality. Se o pastor está numa igreja durante muito tempo, geralmente o pastor é essa personalidade controladora. But sometimes the church has pastors that leave every few years, and so there is a key lay leader who is the controlling personality. Mas às vezes nós temos a situação de uma igreja onde não para pastor. Então a dedução é que existe um líder leigo ali, que é a pessoa forte controlando por trás de tudo. The problem with a personality-controlled church is what happens when that person leaves. O problema com uma igreja norteada por personalidade é o que acontece quando essa pessoa vai embora. Well, often the church will fall apart. Frequentemente essa igreja vai se esfacelar. Some churches are controlled by their finances, their money. Algumas igrejas são norteadas pelas finanças, pelos bens que têm. And they say, because we are a poor church, we cannot be a strong church. Ou bens que não têm. As pessoas às vezes dizem, porque somos uma igreja pobre, não temos como ser uma igreja forte. This is not true. Isso não é verdade. You do not have to have money to build a strong church. Você não precisa ter dinheiro para edificar uma igreja forte. People will say, we are too poor to have a building. As pessoas dizem, somos pobres demais para construir um prédio. And we cannot afford to buy land and build a building. Não temos dinheiro para comprar propriedade e aí construir um edifício. You do not have to have a building to build a strong church. Você não precisa possuir uma propriedade, um prédio para edificar uma igreja forte. I wanted to prove this in America. Eu quis provar essa tese lá nos Estados Unidos. So we went 15 years before we built our first building. Então passaram-se 15 anos antes de nós fazermos a nossa primeira construção.
And our church grew to over 10,000 in attendance before we built our first building. E a nossa igreja já tinha uma frequência de mais de 10.000 pessoas antes de nós fazermos a nossa primeira construção. We would meet in parks. Nós nos reuníamos em parques. We would meet in warehouse buildings. Nós nos reuníamos em depósitos grandes. We would meet in schools or stadiums. Em escolas ou em ginásios. We would meet out by the beach. Nós nos reunimos perto da praia. We met in homes. Nos reunimos nos lares. We used every kind of building we could possibly think of. Nós fizemos uso de toda sorte de prédio, de edifício que podíamos imaginar. And our church grew very, very large without building a building. E a nossa igreja cresceu muito sem o uso de um prédio próprio. So do not think that because you have no money, you cannot be a strong, healthy church. Então não pense que por você não ter dinheiro, você não pode ser uma igreja forte. In this seminar, I want to talk about a biblical alternative. Neste seminário eu quero falar sobre uma alternativa bíblica. I encourage you to become a purpose-controlled, purpose-driven church. Eu quero encorajá-los a tornarem-se uma igreja dirigida, norteada por propósitos. I would like for you to have them read aloud together after you. Okay. Vamos ler juntos, em voz alta, Mateus 16, 18. Todos juntos. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. All right, and then read the next verse too. Também 1 Coríntios 3, 10 a 14, todos juntos. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada no fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Jesus said, I will build my church. Jesus disse: edificarei a minha igreja. It is his church to build. É a igreja dele, para ele edificar. But he uses people to build his church. Mas ele usa pessoas para edificar a sua igreja. God wants to work through you to build a church. Deus quer operar através de você para edificar a sua igreja. And Paul was a co-worker with God in building his church. E Paulo era um cooperador com Deus no edificar da igreja de Deus. Now the test of your ministry is not does it get big, but does it last? A prova de um ministério eficaz para você não é se ele está se tornando grande, e sim se ele é durável. When God wants to make a little mushroom, he takes about 6 hours. Se Deus quer criar um cogumelo, não requer mais do que 6 horas. When God wants to build a strong tree, he takes 60 years. Mas se Deus quer edificar uma árvore grande e forte, ele leva 60 anos. So do you want your ministry to be a little small mushroom or a big strong tree? Você quer que seu ministério se assemelhe a um pequeno cogumelo ou uma frondosa árvore? I can teach you how to grow a church. Eu posso ensinar você como edificar uma igreja. But I cannot teach you how to grow a church fast. Mas eu não posso ensinar você como edificar uma igreja rapidamente. Anything that is going to be built strong takes a lot of time. Qualquer coisa que se propõe a ser forte levará muito tempo para ser edificada. And you must be patient. Você precisa ser paciente. And you must build on purpose. E você precisa construir com propósitos. Now, to be a purpose-driven or purpose-controlled church, you must do 3 things. Para você ser uma igreja com propósito, norteada por propósito, você precisa fazer 3 coisas. First, you must define what the Bible says are the purposes of the church. Primeiro é preciso você definir o que a Bíblia coloca como sendo os propósitos da igreja. Then you must communicate those purposes to all the members of your church. Aí é preciso que você comunique esses propósitos a todos os membros da igreja. Then you must organize your entire church around those 5 purposes. E aí você precisa organizar a sua igreja ao redor desses 5 propósitos. This has nothing to do with the size of your church, Isso nada tem a ver com o tamanho da sua igreja. and it has nothing to do with the denomination of your E church. não tem nada a ver com a denominação da sua igreja. It has to do with the way your church is organized. Tem a ver com a forma que a sua igreja é organizada. Now, the first step in planting a new church is to define your purpose. O
primeiro passo no plantar de uma igreja é definir o seu propósito. You must ask, what is the purpose? Why are we doing this? Você precisa se perguntar qual é o propósito, por que estamos fazendo isto? I would like to see the hands. How many of you are planting or helping start a new church? Can I see Eu your queria hands? que vocês levantassem a mão. Quantos aqui estão começando, ajudando a começar uma igreja nova neste momento? All right, thank you. Obrigado. All right. Your first goal is to define the purpose of your church. O seu primeiro objetivo é definir o propósito dessa igreja. Now, the rest of you are in churches that are already existing. O restante de vocês está em igrejas já em existência. And the first step in reviving a church that is not growing is to redefine the purposes of the church. E o primeiro passo no reavivar de uma igreja que não está crescendo é exatamente olhar para os propósitos da igreja. You must understand why your church exists. Você precisa compreender por que a sua igreja existe. You must know exactly what God has called you to do. Você precisa saber exatamente a que Deus lhe chamou. You must be very clear in your purpose so that every member knows why your church exists. Seu propósito tem que estar muito cristalino para que todo membro da sua igreja o saiba. If you ask the typical member of a church, why does your church exist? You would get many different answers. Se você fizer a pergunta por que existe a sua igreja para o membro comum de igreja, muitas respostas surgiriam. And when there is confusion among the members, the church cannot grow. E quando existe confusão na mente dos membros quanto ao propósito, a igreja não pode crescer. Now, before I show you how to define your purpose, let me give you 5 reasons why you should define your purpose. E antes de mostrar como identificar os propósitos, deixa eu mostrar para vocês de que forma nós definimos esses propósitos, porque é importante. On page 5. Página 5. This material is covered in the Purpose Driven Church book, so I will not spend a long time on it. Esse texto aqui está no livro A Igreja com Propósitos, então eu não vou passar muito tempo nele. Number 1, when you define your purpose clearly, it builds morale. Primeiro, quando você define bem os propósitos da sua igreja, os propósitos elevam o moral. When people are sitting in a rowboat and they're rowing all in the same direction, there's great power. Quando as pessoas estão juntas, remando num barco, todas juntas, existe um poder muito forte presente ali. When everyone understands clearly the purposes in your church, there will be less conflict. Quando todos entendem bem os propósitos da igreja, haverá menos conflito. So, number 1, it builds morale. Então, número 1, propósitos elevam o moral. Number 2, it reduces frustration. Número 2, reduzem a frustração. The church does not have time to do everything. A igreja não tem tempo para fazer tudo. And God does not expect your church to do E everything. Deus não espera que a sua igreja faça tudo. And there are only a few things worth doing in the first place. E para começo de conversa, só existem algumas coisas que valem a pena ser feitas. When your church defines a purpose statement, it not only says what we're going to do, but what we're not going to do. E quando a sua igreja define a sua frase de propósito, ela vai definir o que vai fazer e o que não vai fazer. A purpose statement says, this is the business of our church, and this is what we don't do. Uma afirmação de propósito de uma igreja diz, isso aqui é o que nós nos propomos a fazer e nós não queremos mexer com isso aqui. Trying to lead a church without a clear purpose is like driving a car in a fog. You cannot see very far ahead. Dirigir uma igreja com propósitos confusos é a mesma coisa que dirigir um automóvel em meio a um nevoeiro, onde você não enxerga onde você está indo. A third reason for defining your purpose is it allows concentration. Um terceiro motivo pelo qual nós devemos ter propósito, ou explicar os propósitos, é que favorecem a concentração. It allows you to focus your energy on just a few things. Permite que você concentre a sua energia em algumas poucas coisas. The power of focus can be seen in light. O poder do foco está presente na luz. When light is unfocused, it has no power at all. Quando a luz é difusa, ela não tem força. But if I take a magnifying glass and I focus the power of the sun on a small area, I can actually start a fire with it. Mas quando eu pego a luz do sol e uso uma lente de aumento, eu posso, na verdade, começar um fogo com aquela luz.
And if I focus light even more, it becomes a laser beam. E se eu concentro mais ainda aquele foco de luz, ele se transforma num foco de laser. And a laser beam is so focused, it can even cut through steel. E um raio laser é tão focado, tão concentrado, que ele pode cortar uma lâmina de aço. Now, this is the first secret of an effective life. Esse é o primeiro segredo de uma vida eficaz. Don't try to do everything. Focus your life on just a few things. Não procure fazer tudo na vida. Concentre a sua vida em algumas poucas coisas. The more you focus your life on God's purpose, the more Jesus Christ will use your life. Quanto mais você se concentrar nos propósitos de Deus para a sua vida, mais Jesus haverá de usar a sua vida. There are many good things you can do with your life. Há muitas coisas boas que você pode fazer com a sua vida. And there are many good things your church could be involved in. E há muitas coisas boas, obras boas em que a sua igreja poderia estar envolvida. And even the devil does not mind if you do good things, E até o diabo não se importa se você fizer coisas boas, as long as you don't do the things that God put you on this earth to do. desde que você não faça as coisas para as quais Deus lhe colocou nesse mundo para fazer. So God wants you to focus your life and concentrate it on His purposes. Então Deus quer que você concentre, focalize a sua vida nos propósitos que Ele tem para a sua vida. A fourth reason for defining your purpose is it attracts cooperation. Uma quarta razão para nós termos propósitos é que eles atraem a cooperação. People want to join the church that knows where it's going. As pessoas estão ávidas por se juntar a uma igreja que sabe aonde está indo. You would not get on a bus if you didn't know the direction it was headed. Você não entraria num ônibus se você não soubesse para onde ele ruma. And you would not get on a ship if you didn't know where it was sailing in advance. Você não entraria num navio sem saber para onde ele está rumando. And people do not want to join your church if they don't know clearly where it is headed. As pessoas não haverão de querer se filiar a uma igreja se elas não percebem para onde ela ruma. So the more you define your purpose and direction of your church, the more people will be attracted to be a part of it. Então, quanto mais você define bem os propósitos de uma igreja, tanto mais as pessoas serão atraídas a essa igreja. When you accept members into your church without defining your purpose, it often causes many problems. Quando você recebe membros na sua igreja sem definir os propósitos da igreja para essas pessoas, isso gera inúmeros problemas. This is especially true if they were already Christians and came from another church. Isso se aplica especialmente se essas pessoas que estão chegando já são crentes e estão vindo de uma outra igreja. Because they will start saying, why don't you do it like my last church did? Porque aí eles vão começar a dizer para você, por que você não faz a coisa como era na minha outra igreja? But God has a unique plan for your church. Mas a verdade é que Deus tem um plano singular para a sua igreja. So you need to explain it to new members before they join. Então é preciso que você explique aos novos membros antes que eles se tornem membros. And maybe they need to go get on someone else's bus. E quem sabe eles tenham até que entrar no ônibus de uma outra pessoa. Number 5, it assists evaluation. Número 5, ajudam na avaliação. Os propósitos ajudam na avaliação. The Bible tells us to examine ourselves to see if we are in the faith. A Bíblia diz que nós devemos nos examinar para vermos se estamos firmes na fé. And the purposes become the standard by which you evaluate the health of your church. E os propósitos são o padrão pelo qual você examina, avalia a saúde, a vitalidade da sua igreja. The 5 purposes of the church are given in these 2 statements of Jesus. Os 5 propósitos da igreja nos são dados nessas 2 declarações importantes de Jesus. The great commandment is in Matthew chapter 22, O grande mandamento se encontra em Mateus 22 and the great commission is in Matthew 28. e a grande comissão em Mateus 28. Now, your church is already doing these things. A verdade é que a sua igreja já está fazendo, praticando essas coisas. The 5 purposes are covered in these 2 verses. Os 5 propósitos estão cobertos, incluídos nessas 2 frases de Jesus. What I'm going to teach you this afternoon is a process for balancing all 5. O que eu vou ministrar a vocês nessa tarde é um processo de como você lidar com essas 5 coisas. One day a man came to Jesus and he said, "What's the most important commandment?" Certo dia um homem chegou a Jesus e perguntou a Jesus qual é o maior mandamento, o mais importante. And Jesus said, "I will summarize the entire Bible in 2 statements. Jesus diz, eu vou resumir a Bíblia inteira em 2 frases. All the law and all the prophets can be summarized in this. Toda a lei e os profetas podem ser resumidos nisso.
The whole Bible in one sentence. A Bíblia toda em uma frase. Love God with all your heart Amarás a Deus de todo o teu coração and love your neighbor as yourself. e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Those are two of the purposes of the church. São dois dos propósitos da igreja. So from the great commandment, we get the purpose of worship and the purpose of ministry. Então, do grande mandamento, nós obtemos o propósito da adoração e o propósito do ministério. From the great commission, we receive the other three purposes. Mas da grande comissão, nós recebemos os outros três propósitos da igreja. He says, go and make disciples. Ele diz, ide fazer discípulos. That's the purpose of evangelism. Esse é o propósito do evangelismo. And he says, teach them to do everything I've commanded you. E ele diz, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. That's the purpose of discipleship. Esse é o propósito do discipulado. But he also says, baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Mas ele também diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Why is baptism included right there in between the great purposes of evangelism and discipleship? Por que o princípio do batismo está aí no meio dos grandes princípios do evangelismo e do discipulado? Because baptism is a symbol of one of the purposes of the church. Porque o batismo é símbolo de um dos propósitos da igreja. Baptism is not just a symbol of our new life in Christ. O batismo não é meramente um símbolo de nossa nova vida em Cristo. It is also a symbol that we have become a part of Christ's body, the family of God. Ele também é simbólico do fato de que nós nos tornamos parte da família, do corpo de Cristo. When a person is baptized, they are saying, I am publicly identifying with Christ's body, the church. Quando uma pessoa é batizada, ela está declarando com isso, eu estou me identificando publicamente com o corpo de Cristo, a sua igreja. I'm becoming a member of the family. Eu estou me tornando membro da família. I'm becoming a part of the fellowship. Eu estou me tornando parte da comunhão. And baptism is a symbol of fellowship in Christ's body. Então o batismo é um símbolo da comunhão no corpo de Cristo. The book of Romans tells us we are baptized into the body of Christ. O livro de Romanos, a carta aos Romanos, nos diz que nós somos batizados no corpo de Cristo. And so it is a symbol of the fifth purpose of the church, fellowship. Então ele é um símbolo do quinto propósito da igreja, a comunhão. Now, I do not have time to go into this in detail. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes quanto a essas coisas. But if you study the New Testament, you'll find three things. Mas se você estudar o Novo Testamento, você vai descobrir três coisas. Jesus modeled these five purposes in John 17. Jesus modelou, foi modelo dessas coisas em João 17. And the first church fulfilled these purposes in Acts chapter 2. E a igreja em seus primórdios cumpriu esses propósitos em Atos 2. And Paul explained these five purposes in Ephesians 4. E Paulo explicou esses 5 propósitos em Efésios 4. So on page 8, Então na página 8, here are the blanks to fill in. você tem aí os espaços em branco para preencher. Number 1, love God with all your heart is the purpose of worship. Então, amarás, número 1, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, é o propósito da adoração. Love your neighbor as yourself is the purpose of ministry. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, é o propósito do ministério. Go and make disciples is the purpose of evangelism. E de fazer discípulos é o propósito do evangelismo. Baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit is the purpose of fellowship. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o propósito da comunhão. And teach them to do everything I've commanded you is the purpose of discipleship. Ensinando-os a observar tudo que eu vos tenho ordenado é o propósito do discipulado. Your church is already doing these five things. A verdade é que a sua igreja já está praticando essas coisas. But your church may not be doing them in balance. Mas talvez a sua igreja não esteja praticando essas coisas todas de forma equilibrada. Most churches tend to overemphasize one purpose and neglect the others. A maioria das igrejas tende a enfatizar um propósito ou mais do que um e em detrimento de outros. When you study all through the New Testament, you conclude that the church exists for 5 reasons. Ao estudar o Novo Testamento inteiro, você conclui que a igreja existe para 5 razões, 5 propósitos. Number 1, to celebrate God's presence. Primeiro, para celebrar a presença de Deus. We magnify God in worship. Nós exaltamos a Deus através do louvor. The Bible says, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. So worship is meant to be a celebration.
Então, a adoração deve ser uma celebração. In many churches, worship seems like a funeral. Em muitas igrejas, a adoração parece mais um funeral. But God wants our worship to be like a festival. Mas Deus quer que a nossa adoração seja mais como um festival. He said, I was glad to go to the house of the Lord. Ele diz, alegrei-me ao ir à casa do Senhor. Number 2, Número 2, the church exists to communicate God's word. a igreja existe para proclamar a palavra de Deus. This is the purpose of O evangelism. propósito do evangelismo. And we share the good news with every person. Nós partilhamos as boas novas com todos. How large should a church get? Qual é o tamanho máximo para uma igreja chegar? And here is the answer. A resposta é a seguinte: As long as there is one person within walking or driving distance of your church, you must continue to grow. se houver uma pessoa ainda numa distância de caminhada ou de uma jornada de carro da sua igreja, We do not grow a church larger for our benefit. que não conhecer a Jesus, você deve crescer. Nós não fazemos uma igreja crescer para benefício próprio. We grow a church because people need the Lord. Nós fazemos uma igreja crescer, ou ela cresce porque as pessoas precisam do Senhor. So the first two purposes, worship and evangelism. Primeiros dois propósitos, presença de Deus, ou adoração, e evangelismo. 2. Number 3, we exist to bring in God's family. Em terceiro lugar, nós existimos para integrar a família de Deus. We are more than just believers. We are to belong to the family of God. Nós somos mais do que crentes, nós devemos pertencer à família de Deus. And God never meant for us to go through life all by ourselves, all alone. E Deus jamais tensionou que nós vivêssemos a nossa vida sozinhos, como ermitãos. Just like every baby needs a family, every Christian needs a church family. Assim como cada criança precisa de uma família quando nasce, cada novo convertido precisa de uma igreja, de uma família. Once we bring them into the church family, then we want to help them grow. Uma vez que nós os integramos à família de Deus, nós queremos auxiliá-los no crescimento. And that is the fourth purpose of the church, E esse é o quarto propósito da igreja: to educate God's people. educar o povo de Deus. The Bible says God wants us all to grow to spiritual maturity. Deus quer que nós cresçamos à maturidade, diz a Bíblia. And that is the purpose of discipleship. E esse é o propósito do discipulado. And then the final purpose of the church is to demonstrate God's love. E o último propósito da igreja é demonstrar o amor de Deus. And as I explained earlier, whenever you are loving your neighbor as yourself, you are ministering to them. Como já expliquei anteriormente, quando você ama o seu próximo como a si mesmo, você está ministrando, servindo a ele. The Bible says even a cup of cold water given in my name is ministry. A Bíblia diz que mesmo um copo de água dado em meu nome é ministrar, é servir. Now, it is not enough just to know the 5 purposes of the church. Não basta conhecer os 5 propósitos da igreja. You need to put those 5 purposes into a sentence that your members can memorize. É necessário colocar esses 5 propósitos dentro de uma frase que os membros da sua igreja possam memorizar. And on page 10, I give you an example of a purpose statement. E na página 10 eu dou para vocês um exemplo de declaração de propósito de uma igreja. Eros, I would like for them to read this statement aloud together. Ok, vamos ler juntos, em voz alta, essa declaração de propósito aí da página 10. Trazer pessoas para Jesus e torná-las membros de sua família, desenvolvendo nelas maturidade de acordo com a semelhança de Cristo e equipá-las para seus ministérios na igreja e para a missão de suas vidas no mundo, a fim de glorificar o nome de Deus. Now, I want you to notice several things about this statement. Reparem várias coisas aqui nesta declaração. First, it is stated in terms of results rather than activities. Ela é expressa em termos de resultados e não em termos de atividades. It is something that you can do. É algo que você pode fazer. Every person in your church can bring people to Jesus. Todo mundo na sua igreja pode trazer pessoas a Every Jesus. person can help bring them into the family of God. Todos podem ajudar a trazer essas pessoas para dentro da família de Deus. All of us are to help people grow to spiritual maturity. Todos nós devemos ajudar essas pessoas a crescerem na maturidade de Cristo. This is not just the job of every pastor, it's the job of every Christian. Não é apenas a tarefa de cada pastor, é a tarefa de cada crente. And we can all help people find their ministry, their
service. E todos podemos ajudar essas pessoas a encontrarem o seu ministério, o seu serviço dentro da igreja. God has not brought anyone to your church by accident, Deus não trouxe ninguém para a sua igreja por acidente. but because they are in your church, they have something that God wants them to do. Mas já que eles estão na igreja, há algo que Deus quer que eles façam. We all have different gifts and talents. Todos nós temos dons e talentos diferentes. We all have different backgrounds. Todos temos um pano de fundo diferente. And we all know different, have different levels of education and know different things. E temos níveis de instrução diferenciados, conhecemos coisas diferentes. Whenever God brings someone to my church, I know that He has a ministry just for them. Quando Deus traz uma pessoa nova para a minha igreja, eu sei que Deus tem um ministério específico para aquela pessoa. If you were to ask me, how many ministers do you have in your church? Se você fosse me perguntar quantos ministros você tem na sua igreja, I would tell you I have 12,000 ministers in my church eu diria, eu tenho 12.000 ministros na minha igreja, because I have 12,000 members in my church. porque eu tenho 12.000 membros na igreja. And you cannot be a member without having a ministry. E você não pode ser membro sem ter um ministério. To be a part of the body of Christ means to serve. Fazer parte do corpo de Cristo implica em servir. Number two, this statement is stated in a way that encourages participation by every member. Número 2, essa declaração é expressa de maneira que motive a participação de todos os membros da igreja. And number three, the purposes are arranged in a process, a sequence of step by step. E ela deve ser formulada num processo sequencial, passo a passo. There are not only 5 purposes, but there is an order to those 5 purposes. Não existem apenas 5 propósitos, há uma ordem específica para esses 5 propósitos. First, we bring them to Jesus Christ. Primeiro, nós trazemos essas pessoas a Cristo. Once they become a Christian, we bring them, number 2, into the church family. Uma vez que se tornam cristãs, crentes, nós a trazemos para a família da igreja. Step 3 is we build them up to spiritual maturity. O terceiro passo é nós as fazemos crescer rumo à maturidade cristã. Step 4 is we send them out to share the good news with other people. O quarto passo é nós as enviamos para partilhar as boas novas com outras pessoas. And step 5, we teach them to live their entire life to the glory of God. E o passo de número 5, nós as ensinamos a viver a vida toda delas para a glória de Deus. We teach them that worship is more than just music. Worship is using your whole life for God's glory. Nós ensinamos essas pessoas que a adoração é muito mais do que simplesmente música, é usar a sua vida toda para a glória de Deus. Now, if you want to know the secret of Saddleback Church growth, this is it. Se você quiser saber o segredo do crescimento da igreja de Saddleback, é isso que eu partilhei com vocês. We grew from just 2 people to 15,000 people Nós crescemos de 2 pessoas para 15.000, by doing 5 things. fazendo 5 coisas. And that is all we do. Só isso que fazemos. We only do these 5 things. Nós só praticamos essas 5 coisas. And for 21 years, we have kept focus on 5 things. E durante 21 anos nós nos concentramos nessas 5 coisas. There are many other good things our church could have done, but we did not do them. Há muitas outras coisas boas que a nossa igreja poderia ter feito, mas nós não as fizemos. Instead, we spend all of our energy on these 5 things. Em lugar disso, nós investimos toda a nossa energia, todo o nosso empenho nessas 5 coisas. We bring people to Jesus. Trazemos pessoas a Jesus, We help them become a part of our church fellowship. fazemos com que elas se tornem parte da comunhão da nossa igreja, We build them up to spiritual maturity. nós as edificamos à maturidade espiritual, We help every member find a ministry, a place of service. nós ajudamos todas as pessoas a encontrarem seu lugar de ministério And we send them out as missionaries to the rest of our community in the world. e nós as enviamos de volta para a comunidade como os nossos missionários ao mundo. And this is what the church is all about. E a igreja é isso aí. Now, it is not enough just to define your purposes. You must also communicate them clearly to all the members of your church. Não basta definir bem os seus propósitos, você precisa ser capaz de comunicá-los de forma clara ao seu povo. And you cannot just teach it to them one time. E você não pode ensinar esses propósitos ao povo uma única vez. You must repeat these truths over and over and over. Você precisa repetir essas verdades reiteradas vezes. The number one task of the pastor is to communicate the purposes of the church. A tarefa número 1 do pastor é comunicar os propósitos da igreja. If you are not clearly communicating the purposes, then you are not the real leader.
Se você não está comunicando os propósitos com clareza, então você não é o líder de fato. Leaders define the vision. Os líderes definem a visão. Leaders explain the purposes. Eles explicam os propósitos. And leaders make sure that everything is following the purposes. E eles se certificam de que tudo está seguindo esses propósitos. Notice that the 5 purposes of the church meet the 5 basic human needs of individuals. Repare que os 5 propósitos básicos da igreja preenchem as necessidades humanas básicas. A antepenúltima coluna. Everybody needs a purpose to live for, and we have that through outreach, through evangelism. Todos precisam de um propósito para viver e nós atingimos isso através do evangelismo. And everybody needs power to live on, and we get that from worship. E todos precisam de poder para viver e nós adquirimos isso através da adoração. And everybody needs other people to live with, and we get that through fellowship. E todos precisam de pessoas com quem viver e nós obtemos isso através da comunhão. And everybody needs principles to live by, which we get through growing and discipleship. E todos precisam de princípios pelos quais viver e nós obtemos isso através do discipulado. And everybody needs a profession to live out, or they need a place that they can make a contribution back with their life, which we call their service or their ministry. E todos precisam de um lugar para servir, para serem úteis, que nós chamamos de seu ministério ou profissão para viver. Look on page 12. Página 12, por favor. First, you define your purposes and then you explain them to your congregation. Primeiro você define os propósitos, depois você os explica à congregação. But still, that is not enough to be a balanced, healthy church. Mas isso não é suficiente para ser uma igreja equilibrada, saudável. You must apply the purposes and organize your whole church around what God intends for the church to do. É preciso aplicar os propósitos, organizar a igreja ao redor daquilo que Deus quer que você faça. And the key word for organizing your church is the word balance. E a palavra-chave para aplicação é a palavra equilíbrio. Everything in the world is based on the principle of balance. Tudo no mundo baseia-se no princípio do equilíbrio. God gave you 2 feet to stand on instead of 1. Deus lhe deu 2 pés sobre os quais você ficar em pé, e não apenas um. That gives you balance. Isso lhe dá equilíbrio. God gave you 2 eyes to see instead of 1. That gives you balanced vision. Deus lhe deu 2 olhos para enxergar, isso lhe dá uma visão equilibrada. And this principle of balance applies even to spiritual truth. E esse princípio do equilíbrio se aplica às verdades espirituais. For your church to be healthy, it must balance all 5 purposes. Para que a sua igreja seja sadia, tenha vitalidade, ela precisa equilibrar os 5 propósitos. Some churches, all they do is worship, Algumas igrejas, tudo que elas fazem é adorar. and no evangelism ever takes place. E não há evangelismo. Some churches do all evangelism, Algumas igrejas só fazem evangelismo. and no spiritual growth takes place. E não há crescimento espiritual nessas igrejas. Some churches are what I call teaching churches. They Christians grow, but they don't do any ministry. Algumas igrejas são igrejas de ensino, como eu a chamo. São igrejas onde as pessoas aprendem a crescer pela palavra, mas não realizam nenhum ministério. And some churches do wonderful ministry, but neglect evangelism and worship. E algumas igrejas realizam um ministério muito profícuo, mas negligenciam o evangelismo ou o crescimento em outras áreas. Now I need you to listen very closely, Agora, ouçam bem atentamente, because this is a very big problem. porque este é um problema muito sério. Unless you have an organization and structure to intentionally balance the church, then you will tend to overemphasize the purpose that the pastor feels most passionate about. A menos que você tenha uma organização, uma estrutura especificamente voltada para equilibrar os 5 elementos, você acabará tendo a ênfase mais própria daquilo que o pastor prefere. If the pastor is gifted as a teacher, he will overemphasize teaching and neglect other purposes. Se o pastor gosta de ensinar a Bíblia, ele vai enfatizar o ensino da palavra em detrimento dos outros aspectos. If the pastor is an evangelist, he will overemphasize evangelism and neglect the other purposes. Se o pastor é um evangelista, ele vai enfatizar o evangelismo em detrimento dos outros princípios. If the pastor is gifted in the area of worship, they will have great worship services,
but again, neglect the other purposes. Se o pastor tem uma verdadeira capacidade na área de adoração, os cultos de adoração vão ser o maior capricho, mas em detrimento dos outros princípios. The strategy behind the purpose-driven church concept is to give balance to all five. A estratégia que está por trás de uma igreja norteada por princípios é dar-se o equilíbrio às 5 áreas, os 5 princípios. Your church will not be balanced automatically. A sua igreja não estará automaticamente equilibrada nesses princípios. In fact, it is natural to get imbalanced. Aliás, o natural é ficar desequilibrado em cima de um só princípio. So we need a structure that gives equal emphasis to all of what God wants us to do. Então nós precisamos de uma estrutura que nos ajude a equilibrar, a fazer tudo que Deus quer que façamos.